E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai iniciar, quer dizer, dar continuidade ao nosso conteúdo de ótica e vamos ver um pouquinho mais a fundo esses dois fenômenos, o fenômeno de reflexão e o fenômeno de refração. O primeiro fenômeno que a gente vai ver um pouquinho mais a fundo é o de reflexão. E como eu já havia falado para vocês, existem dois tipos de reflexão: a reflexão especular e a reflexão difusa. Gente, a reflexão especular, ela acontece quando a gente tem uma superfície bem lisa. E aí essa superfície bem lisa, ela consegue refletir com mais precisão essa luz que incide nela. Por exemplo, uma superfície especular bem polida, ela vai refletir quase que totalmente toda a luz que chega nela, certo? Então ela consegue formar uma imagem. Um exemplo desse tipo de reflexão é o espelho. O espelho ele reflete toda a luz que chega nele, certo? Porque ele é uma superfície lisa e é uma superfície polida, certo? Então, também tem as propriedades refletivas dos materiais do qual o espelho é produzido, mas a grosso modo é isso, uma superfície lisa que consegue refletir paralelamente todos os raios que chegam nela, certo? Já no caso da reflexão difusa, a gente tem uma superfície rugosa. Lembra quando vocês estudam lá em biologia aquelas sementezinhas que tem a semente lisa e a semente rugosa? Pronto, aqui é a mesma coisa, superfície lisa e superfície rugosa. Essa superfície rugosa, ela vai refletir a luz também, certo? Do mesmo jeito dessa, ela vai refletir. Porém, essa é o tipo de reflexão que a gente vê nos nossos objetos do dia a dia. É uma reflexão que ela, apesar dela estar refletindo, ela não vai formar nenhuma imagem. Então aqui a gente tem uma superfície rugosa vermelha, ela vai refletir os raios vermelhos e os raios azuis e verdes em algum ponto dessa superfície que possa ter essas cores. Mas se a superfície é uma superfície rugosa vermelha, o que é que a gente tem disso? Que a luz colorida que chega nela vai refletir a luz vermelha sem formar imagem, certo? Porque ela é uma superfície rugosa. Então ela reflete para a gente conseguir enxergar, porém ela não vai ter a formação da imagem. Vamos ver um exemplo disso na prática. Isso daí é um exemplo de reflexão especular. É onde a gente tem, quando a água está bem paradinha, estupidamente parada, aquela parada mesmo, a superfície da água forma uma região completamente lisa e altamente polida, ou seja, os raios que batem aqui, paralelos, refletem paralelos. O raio incidente e o refletido, todos eles estão paralelos. O que reflete paralelo, o que incide paralelo, reflete paralelo. Qual é a consequência disso? A gente tem um verdadeiro espelho na água, certo? A gente consegue ver com muita nitidez a paisagem aqui de cima refletida na água, certo? Isso é um exemplo de reflexão especular. Já no caso da reflexão difusa, se eu chegar nessa água e der uma agitadazinha nela, a superfície da água começa a dar uma tremidinha. Então ela já não é mais aquela superfície extremamente lisa que forma uma imagem extremamente perfeita. Olha a diferença, reflexão especular, reflexão difusa. Quando eu começo a agitar essa água, eu começo a perder a qualidade da imagem. Então, em vez de eu ter raios extremamente paralelos, eu agora vou ter raios um pouco divergentes. Então, a imagem fica um pouco prejudicada. Se eu agitar muito essa água, eu não vou ter mais imagem nenhuma em cima dela, né? Eu não vou conseguir formar mais imagem nenhuma, porque a superfície vai estar extremamente agitada, certo? Então, a gente não consegue mais se ver na água. Quanto mais agitada tiver a superfície da água, menos especular vai ser a formação das imagens. Menos especular vai ser o tipo da reflexão.
E ainda falando um pouco sobre reflexão, só que agora falando sobre espelhos, um espelho plano, gente, esse espelho que a gente tem em casa, esse espelho que é uma superfície plana, ele forma a imagem perfeitamente como ela é. Ele não causa nenhuma distorção na imagem. A gente vai ver na próxima aula que existem alguns tipos de espelho que deformam a imagem. Nesse caso daqui, as imagens são todas formadas perfeitamente. E nessa aula eu vou sugerir para vocês alguns experimentos que vocês podem fazer em casa, bem simples. Eu espero que vocês façam e me contem depois. Aliás, é uma atividade para vocês fazer em casa e me contar na próxima aula. O primeiro experimento é você fazer uma associação de espelhos planos. Percebam o que está acontecendo aqui, ó. Na primeira imagem, a gente tem uma bonequinha em frente a dois espelhos que estão associados, certo? Estão colocados aqui, acredito que a 90 graus. E o que é que está acontecendo? Essa bonequinha ela está sendo refletida 3 vezes. Se você mudar o ângulo desse espelho, se você fechar ele um pouquinho, o que é que acontece? Aqui a gente só tem um objeto de verdade, todos esses outros são imagens formadas. Quanto mais a gente vai fechando o espelho, a gente vai formando mais imagens. E se a gente fechar completamente, se a gente colocar um espelho na frente do outro, ou seja, se a gente formar aqui um ângulo de 0 grau entre um espelho e outro, né, que eles estão exatamente um de frente para o outro, aqui a gente vai ter infinitas imagens, a gente vai ter um corredor gigante de imagens. É isso, por exemplo, para quem assistiu aquele filme A Origem, vou colocar um trechinho já para a gente ver. Para quem assistiu aquele filme, é isso que acontece quando a menina puxa os dois espelhos. Ela está colocando um espelho de frente para o outro e está criando uma imagem infinita. É quando ela cria uma ponte, certo? Então, isso é verdade. Claro, não é verdade que ela cria a ponte, mas é verdade que se você colocar um espelho na frente do outro, você vai ter infinitas imagens. Você não consegue contar quantas imagens são. Então, primeiro experimento, fazer a associação de espelhos em casa e conseguir contar quantas imagens você está formando à medida que você altera o ângulo, tá? E claro, nesse terceiro caso, a gente não vai conseguir ver quantas imagens são, porque elas são infinitas, tá certo? E aí gostaram do trechinho, conseguiram perceber? E agora, minha gente, eu vou mostrar para vocês um tutorial de como deixar o cabelo brilhoso. Brincadeira, mas eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Gente, olha só. As meninas, principalmente, né, tem essa preocupação em deixar o cabelo bonito, brilhoso. E tem algumas características aqui que a gente vai conseguir entender o que é que faz com que o cabelo fique brilhoso e por que é que a gente vê isso. Porque, na verdade, o cabelo ele tá brilhoso porque ele está conseguindo refletir a luz. É claro que são vários fatores, a saúde do cabelo, se o cabelo não está ressecado, se o cabelo está quebrado, claro. Mas isso daqui, ó, na verdade, é a reflexão da luz, ou seja, eu preciso tornar o meu cabelo mais refletivo para que ele aparente mais brilhoso, né? E, consequentemente, aparente mais saudável. Olha o que é que a gente vai fazer, ó. Não sei se vocês já estudaram isso em química, mas se não estudaram, eu vou trazer como a cargo de curiosidade para vocês, certo? Mas eu acredito que vocês já podem ter visto alguma coisa nesse aspecto. Olha só, quando o cabelo da gente tá sujo, a gente precisa lavar, né? A gente passa água e passa o shampoo em cima. O shampoo, gente, ele é um sal. Então, ele tem uma parte da cadeia dele apolar e uma extremidade polar. Se vocês já viram isso, vocês devem se lembrar que semelhantes dissolvem semelhantes.
A gordura, a sujeira do cabelo tem uma característica apolar. E a água é polar, certo? A polaridade da substância da água é que ela é polar. Ou seja, a cadeia apolar vai interagir com o óleo e a cadeia polar vai interagir com a água. O que acontece? Quando essa parte apolar interage com a gordura, ela forma uma grande bola, que a gente chama de micela, que é nada mais nada menos, quando a gente vê o cabelo ensaboando, ali a gente está tendo formação de micela. O que acontece? Quando eu venho aqui e crio toda essa estrutura em volta da gordura, a parte polar está toda para fora, que é essa bolinha branca é a parte polar. Quando agora eu tenho a parte polar na extremidade de fora, né, na extremidade da gordura, quando eu jogar água aqui, a gente vai conseguir arrastar toda essa gordura. Por quê? Porque ela agora está em volta de uma polaridade, certo? Ela agora está em volta de uma estrutura polar. Então, a água consegue arrastar, porque a água se liga com a extremidade polar. Nisso, o cabelo da gente fica carregado com cargas negativas. E o que acontece? Ele fica arrepiado, ele fica ressecado, ele fica um pouco mais seco quando a gente passa o shampoo. E a gente vai fazer essa correção com o quê? Com o condicionador, que também tem uma parte polar e uma parte apolar. Só que no caso do condicionador, ele vai fazer o processo inverso. A parte polar vai se ligar com o cabelo e a parte apolar vai ficar para fora. A polar se liga com a água? Não. O que acontece? Quando a gente joga a água por cima do condicionador, esse fio de cabelo, ele agora está envolto de uma substância apolar que não vai sair na água. Essa substância apolar que está em volta, ela é refletora, ou seja, a gente envolve o nosso fio com uma substância que é apolar e não sai completamente na água, e quando a luz bate, esse condicionador é o que está refletindo a luz. Aí a gente tem um cabelo brilhoso. Claro que tem os componentes que se colocam, né, em cada creme que vai contribuir para ficar mais brilhoso ou menos brilhoso, mas em tese é isso, em suma é isso. Ah, professora, então quer dizer que aquelas hidratações que a gente vê na internet de colocar azeite no cabelo, mel no cabelo, então quer dizer que elas funcionam? Porque o azeite é uma substância apolar. O azeite não é uma gordura. Se a gente vai lá e colocar azeite no cabelo, claro, é uma mistura, né? Botar azeite puro no cabelo. Mas se a gente colocar o azeite no cabelo, ele não vai sair com água, não. Realmente ele não vai sair com a água. Ou seja, você vai criar uma camada em cima do fio que vai fazer... Já passaram azeite, pincelaram azeite em alguma coisa, ele deixa o quê? Brilhoso. Então, se a gente passar isso aqui no cabelo, o cabelo vai ficar o quê? Brilhoso assim, refletivo, certo? Porque a gente tem uma camada apolar em cima do cabelo que vai fazer com que cada fio reflita a luz. Ele vai ficar mais refletivo, certo? Mas isso não quer dizer, então, que essas hidratações estão deixando o meu cabelo mais saudável. Isso só está dizendo o quê? Que ele está tornando o meu cabelo mais refletivo. É exatamente isso, certo? Então a hidratação caseira, ela serve para nutrir o meu cabelo? Essas assim, de azeite, de mel? Gente, é possível que nutra alguma coisa, mas o que faz seu cabelo ficar brilhoso não é porque ela nutriu instantaneamente seu cabelo, é porque ela deixou ele mais refletivo, certo? Certo? Só uma curiosidade pra gente se interessar um pouco mais pelo assunto, tá certo? E agora, gente, vamos para mais um experimento, certo? Eu vou colocar logo após esse slide um videozinho explicando para vocês como é que se faz, mas em suma lembra que o branco é a reflexão de todas as cores? Olha aqui esse disco, o nome desse disco é disco de Newton. Aqui a gente tem um pedaço vermelho, um pedaço amarelo, um pedaço verde, um pedaço azul, um pedaço anil e um pedaço violeta.
Quando a gente vê assim, separadamente, a gente vai enxergar o quê? Cada cor, cada pedaço desse refletindo uma cor. E se eu conseguisse ver todos esses pedaços de uma vez só, eu iria ter a reflexão de todas as cores. Se eu botar esse disco aqui para girar, à medida que ele for girando, quanto mais ele girar, eu vou enxergando ele mais branco. Se eu colocar ele para girar numa velocidade muito alta, eu vou enxergar esse disco branco. Quando ele parar de girar, ele vai voltar a ser colorido. Dê uma olhadinha aí como é que se faz. Você vai precisar de um CD, de 2 rodinhas coloridas, que eu estou deixando o link para download aí embaixo, um fio forte, um fio que não estoura quando você puxa, cola e, como opcional, 2 argolinhas de chaveiro. Então, ó, a primeira coisa, o CD tem que ter 2 furinhos aqui em volta do furo principal dele. Você pode fazer isso aqui com arame quente, eu fiz com a furadeira. Esse furinho ele tem que ser um pouquinho maior só do que a espessura do fio que você vai usar. O fio tem que entrar bem apertado aqui. Eu vou começar passando super cola aqui em cima do CD, passando na borda e em volta dos furinhos. Depois eu vou colar o papel colorido em cima. E aí eu vou furar por dentro dos 2 furinhos que já existem no CD, que é só para marcar. Aí eu passo cola do outro lado e também colo o papel colorido em cima. Então eu vou reforçar aqueles furinhos, passar o fio aqui com a ajuda de um araminho. Vou passar indo para um lado, aí eu volto pelo outro. Depois de deixar um bom pedaço de fio, eu corto e emendo as pontas. Ó, vai ficar um negócio mais ou menos assim, tem uns 35 centímetros de fio para cada lado. E a última coisa, que é só para não machucar o dedo, é colocar uma argolinha de chaveiro em cada laço do barbante. É basicamente isso aqui. Agora o desafio é girar esse negócio em alta rotação e transformar o arco-íris em branco de novo. Ih, zoei o negócio aqui. Façam, viu, esses experimentos, me mostrem depois, tá? E o outro fenômeno, gente, é o fenômeno da refração, certo? Esse fenômeno da refração é o seguinte: toda vez que a luz atravessa um meio, seja água, seja o vidro, o acrílico, enfim, toda vez que a água muda de meio, ou seja, estava no ar e entra na água, ela vai sofrer um desvio. A nossa percepção é que a luz anda sempre em linha reta, então a gente está acostumado a associar que o que está na nossa frente, de fato está na nossa frente, certo? O que é que acontece? Quando a gente vê aqui, ó, tem um índozinho, os índios dominam essa técnica aqui da refração, da pescaria, utilizando refração. Porque, ó, a gente vê o peixe, onde tem dizendo aqui, ó, posição aparente do peixe. A gente acha que o peixe está naquela posição, porque a nossa percepção é de que se eu olhar para frente e ver alguma coisa, aquela coisa não necessariamente está ali. Mas toda vez que a luz estiver mudando de meio, você está sendo enganado. Por quê? Nesse caso mesmo da água, em vez de a luz vir aqui em linha reta, a luz está fazendo um desvio. Então a luz sai do peixe e desvia. Então o caminho que ela faz aqui, quando ela troca de meio, não é um caminho retilíneo. Ela vai sofrer um desvio. E esse desvio vai fazer com que você enxergue um objeto numa posição diferente da que ele realmente está. Quer um exemplo disso? Quando a gente entra na piscina. Quando a gente entra na piscina, a gente tem a sensação que o nosso corpo está achatado, mas na verdade ele não está. Mas se a gente olhar, a gente diz que o corpo está achatado. É por isso que é perigoso você entrar em piscinas que você não conhece, porque você pode achar que ela é mais rasa do que ela realmente é, certo? Então tem que entrar sempre com cuidado, porque ela pode ser mais funda, quem não sabe nadar, né? E claro, gente, não é uma diferença tão grande quanto está nessa imagem, isso é um meme, né? Mas você consegue sim observar uma diferença grande, certo? Inclusive, a gente pode observar isso se você pegar um copo, encher de água e colocar um lápis dentro, você vai ver que a gente tem a impressão que o lápis está quebrado, mas na verdade ele não está, é só um fenômeno de refração. E aí chegou o momento que vocês esperavam, que a gente vai estudar o arco-íris, como é que acontece a formação do arco-íris. E aí a gente tem mais um meme, eu estou muito memística hoje. Mais um meme aí com a rainha, né? Mostrando o quê?
Toda vez que a luz policromática, que é essa luz do sol, a luz branca, muda de meio, ou seja, passa do ar para o vidro ou do ar para a água, ela vai sofrer uma dispersão. Lembra que ela é a união de todas as cores? Cada cor dessa daqui, ela tem uma frequência diferente, um comprimento de onda diferente, certo? O que é que acontece? Quando ela atravessa, lembra aqui, ó, que a luz sofre esse desvio? Cada cor dessa desvia para um lugar diferente. O vermelho desvia mais para cima, o laranja mais para baixo, o amarelo, o verde e assim vai, ó. Cada cor desvia num ângulo diferente. Aí é que acontece a lindeza. Por quê? Porque quando a gente vê a luz branca, a gente está vendo todas juntas. Quando ela muda de meio, a gente vê a separação das cores. Isso é lindíssimo. Por quê? Porque a gente está vendo aqui a comprovação de que a luz branca é a união de todas as cores. Olha, o que é que acontece? E aí, quando a gente olha para o céu, né, a gente vê toda essa união aqui de cores que estão sendo dispersadas. Como é que isso acontece? Lembra da história do arco-íris, que é uma promessa de Deus, porque o mundo não vai mais se acabar com o dilúvio. O que é que acontece? Toda vez que chove, vem um arco-íris depois. Por quê, gente? Porque aqui na atmosfera, toda vez que chove, a umidade está o quê? Alta. Então, a gente tem um acúmulo de gotículas na atmosfera, que cada gotícula dessa vai sofrer esse processo, ó, que a gente está vendo aqui. Vem a luz do sol branca, bate na gota d'água, porque quando ela muda de meio, ó, ela se dispersa, e ela vai fazer reflexões aqui internas e vai sair. No momento que ela sair, a luz que entrou branca vai sair colorida. E o que é que a gente vê? Um arco-íris. Lindíssimo, não é? Esse é o fenômeno mais bonito que eu acho de toda a física clássica. Acho muito bonito isso, porque a gente tem uma luz branca que está se transformando em várias luzes coloridas. Muito, muito bonito. E aí é onde a gente entra no nosso terceiro experimento. Vocês vão pegar, eu vou botar novamente mais um videozinho aí para vocês verem, mas vocês vão pegar um vidrinho em casa, pode ser um copo, um copo vocês vão ter que testar com vários, mas tenta pegar um recipiente transparente, colocar água dentro e vai testando com a lanterna do celular. Coloca a lanterna bem forte em cima e vocês vão ver que em algum lugar da sala vai estar sendo projetado esse arco-íris, certo? Se você colocar uma luz incidente forte na água, você vai ver que vai se formar o arco-íris, porque o arco-íris nada mais é do que isso. É a dispersão da luz quando ela bate na água. É por isso que em cachoeiras tem muitos arco-íris. Quando você olha, é cheio de arco-íris perto de cachoeira. Por quê? Porque as gotículas estão ali acumuladas e você acaba vendo essa percepção da dispersão da luz. Certo, gente? Então, fiquem aí com o videozinho e por hoje é só. A gente se vê daqui a pouquinho no Meet, tá certo? Tchau, tchau!